quilos, 1,70, foi internado na unidade de terapia intensiva com politrauma. O paciente apresentou insuficiência respiratória e foi colocado no bloco cirúrgico e submetido a uma láparo exploradora, que, contudo, não apresentou achados significativos. Porém, no sexto dia de internação, o paciente estava com ilho paralítico e completava jejum de 6 dias. O paciente estava ao uso de nora em desmame. Ao exame físico, abdômen distendido, compatível com o diagnóstico que ele recebeu de ilho paralítico. Havia uma sonda nasogástrica aberta que drenou 1.500 ml nas últimas 24 horas. Os exames laboratoriais mostravam uma glicemia de 220, uma ureia de 100, uma creatinina de 1,5, um sódio sérico de 149, um potássio de 2,8 e uma osmolaridade de 350. E ele estava com uma acidose metabólica discreta. Em relação ao caso clínico, então vamos falar desse paciente. Esse paciente tem 35 anos. Nós não temos valores de ureia e creatinina prévio desse paciente, mas é um politrauma. A princípio, é um paciente saudável, não é um paciente que internou com uma doença. Então, a princípio, não é um paciente que a gente vai imaginar que ele já tem uma doença renal prévia. Então, a gente vai imaginar que, nesse momento, ele está cursando com uma IRA, né? Uma creatinina aumentada, se a gente fizer a creatinina pelo cálculo, ela vai dar diminuída pelo peso, né? E uma ureia aumentada. Então, a gente vai ver que esse paciente está passando por uma IRA. E ele está com uma hiperglicemia. A gente viu que na segunda fase do trauma, o paciente cursa com hipermetabolismo e hiperglicemia. E a gente precisa controlar essa glicemia. A glicemia no CTI que a gente tolera, o ideal é até 160, tá? 110 a 160. Então, a gente vai ter que corrigir essa glicemia desse paciente. Então, vamos lá. Ele está com ilho paralítico, com abdômen distendido e uma sonda nasogástrica aberta, drenando 1.500 ml em 24 horas. Qual que é a contraindicação de dieta enteral no paciente? Que drena mais de 500 ml em 12 horas, tá? Então, esse paciente está drenando mais de 500 ml em 12 horas. Em 12 horas, ele está drenando 750 ml. Então, está contraindicado o uso da via enteral desse paciente, nesse momento. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fechar a nasogástrica, estimular com procinéticos e imediatamente iniciar a nutrição enteral? Não. A gente vai fazer isso, mas quando a drenagem tiver em torno de 500 ml em 12 horas, tá? Quando ela chegar nesse entorno, a gente vai fechar a nasogástrica. Por quê? Porque a pressão intraabdominal com a sonda fechada faz com que o alimento desça para o tubo digestivo. Se a gente deixar aberto, a pressão também dificulta o alimento, os líquidos gástricos, a descerem para o tubo digestivo. Então, isso a gente vai fazer, mas no segundo momento. Nesse primeiro momento, vai ficar com sonda aberta, tá? E a gente vai ver quais foram os motivos dele fazer esse ilho paralítico. Na maioria das vezes, como o abdômen foi mexido, foi só por ter encostado no ilho. O ilho detesta ser tocado. Então, encostou nele, ele vai parar. Mas a segunda causa mais comum do paciente internado é distúrbio metabólico. Então, a gente vai fazer todo o estudo metabólico dele para a gente ver, com fósforo, magnésio, cálcio, tá? Letra B. Deve ser iniciada a nutrição de dupla via. Isso é, nutrição parenteral associada à nutrição enteral, pois o importante é anular o déficit calórico. Sim, esse paciente precisa ser anulado o déficit calórico com urgência, mas a via enteral está proibida. Só a via parenteral que a gente vai poder usar. A nutrição parenteral total, NPT, deve ser iniciada somente após estabilidade hemodinâmica e equilíbrio ácido-básico, observando-se a relação custo-benefício. Sim, a gente vai avaliar, mas
Só em caso de acidose grave, abaixo de 7,2, é que a gente está contraindicada a começar parenteral. Acidose leve, a gente pode começar, tá? Letra D. Deve-se iniciar parenteral sistema 3x1. O que significa sistema 3x1? Lípide, proteína e carboidrato. Antigamente, quando a parenteral foi feita, tinha-se um medo absurdo dos lípides infiltrarem o pulmão. Então, todo mundo tinha muito medo de infundir lípide em via, em sangue. Eles tinham muito medo. Então, deixava os pacientes, assim, extremamente graves. Então, convencionou-se chamar-se parenteral 2:1, 3:1. Então, nesse caso, toda vez que falar 3:1, é com os 3 macronutrientes. Então, deve-se iniciar parenteral de imediato, pois o paciente está em risco nutricional grave com déficit calórico. Sim, deve-se iniciar parenteral imediata. Doutora, mas ele está com insuficiência renal, a gente não tem que evitar proteína agora, não? Não. A gente pensou em conjunto com o plantonista e a gente chegou à conclusão que isso é uma ira, que esse paciente não tem uma doença renal aguda, crônica, que isso é uma doença renal aguda. Então, a gente não precisa evitar proteína nesse momento, tá? Então, pode estar autorizada a proteína, a gente não precisa restringir nada, tá? E a letra E, que não é a resposta, deve-se iniciar a parenteral periférica 2:1? Não precisa, tá? A gente pode fazer 3:1. O paciente em uso de nora em desmame, que significa que ele está melhorando o padrão dele hemodinamicamente, então está autorizado sim a gente conversar.